E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Lima, sou professor de Geografia e estou aqui mais uma vez nesse curso extensivo do Gabarito Enem para trazer todas as informações necessárias sobre esse assunto que é tão importante e sempre está caindo aí, mesmo que às vezes, é verdade, junto com outras matérias, ok? Mas ainda assim muito relativo à geografia. Então nós vamos falar sobre a cartografia, ok? Ou sobre as projeções cartográficas. Ora, são coisas tão importantes, né? Não só para fazer uma questão no vestibular ou no Enem, mas para a gente mesmo como conhecimento, ok? Espero que vocês gostem da aula que eu preparei e nós vamos começar ela agora, beleza? Bom, essa foto, essa imagem que você está vendo aí é clássica, né? Um mapa antigo, mapa europeu antigo, né? Demonstrado aqui com uma bússola que sempre foi, né? Apesar de ser inventada pelos chineses, rapidamente foi disseminada por toda a Europa e basicamente no período das grandes navegações, vários mapas, eles começaram a se tornar, até mesmo a profissão de cartógrafo começou a se tornar muito importante, né? Por quê? Por um motivo simples. Se você já pegou um barco ou, por exemplo, já foi numa região desértica ou próximo a um deserto, ou viu está no meio de uma floresta, ok? Mesmo que não muito densa, mas de mesma paisagem, e você simplesmente, de repente, você olha para si e fala assim, caramba, onde é que eu tô? Né? Ou seja, você está desorientado, você está perdido. Por quê? Porque muitas das vezes isso acontece. Se você tem aquela mesma paisagem, está no alto mar, né? Você não sabe para onde ir, para onde que eu vou? Para o norte, para o sul, para o leste, oeste? Bom, no meio de uma floresta, onde tudo é igual, você olha para todos os lados, é a mesma coisa. Então o ser humano ele sempre teve a necessidade de se orientar e de se localizar, ou seja, saber onde você está e também saber onde estão localizadas as outras coisas. Isso é orientação, isso é localização. É certo que hoje em dia existem uma série de novos mecanismos eletrônicos sofisticados, como satélites, a gente vai ver isso nessa aula, que talvez nos isente de tanta responsabilidade, saber, por exemplo, como ler um mapa, utilizar uma bússola. Bom, de repente não seja tão necessário, porque hoje nós temos modernos GPS, né, que nos dão a localização exata de onde nós estamos e das outras coisas, ou até para onde nós queremos ir. Então, é super importante essa questão da localização e da orientação. Até por conta dessa questão é que realmente vão surgir as chamadas projeções cartográficas. A própria ciência cartográfica vai nascer a partir desse princípio, ou seja, da necessidade de se localizar e de se orientar, que é tão importante, principalmente no período das navegações, né? Quando o europeu começa a ir atrás de outros territórios no mundo inteiro, e isso faz com que haja a necessidade de, para não perder o ouro, né, vindo das novas colônias e tudo mais, era necessário que o cara não se perdesse no meio do oceano. Então, para isso, começaram a se desenvolver essas ciências cartográficas, ok? Por exemplo, esse mapa aqui, né, um mapa antigo que demonstra muito bem o interesse europeu, apesar de não dar conta do recado inteiro, até porque o Novo Mundo nem ao menos tinha sido acabado de ser descoberto, né? Então, somente as partes que se tinham conhecimento eram colocadas no mapa. Por exemplo, outras regiões do continente sul-americano, mesmo partes do oeste da América do Norte, que não eram conhecidos, simplesmente não eram retratados, ok? Então, o mapa, ele é super importante. Ele vai ser assim, antes, né, da evolução, porque na verdade o GPS é na verdade uma evolução também desse mapeamento do nosso planeta. O mapa ele vai ser de suma importância, ok? Onde vai ser reunida em uma folha de papel, né? Serão reunidas em uma folha de papel conjuntos de técnicas matemáticas, ok? Geográficas, até por conta, artísticos também. Essas pessoas aqui assoprando, né? Vamos colocar assim, esses anjos assoprando. Já o ser humano tendo conhecimento, já mesmo nessa época, de alguns ventos, como por exemplo os ventos alísios, que são intermitentes, estão sempre assoprando para os trópicos, e muitos deles foram utilizados, obviamente, pelos grandes navegadores dessa época. Beleza? Então, há sim a necessidade de se
orientar e de se localizar, ok? Bom, então o ser humano sempre precisou disso. Bom, quem vai dar conta dessa localização e dessa orientação vai ser com certeza a cartografia. Por quê? A cartografia é exatamente um ramo da ciência que não se preocupa nada mais, nada menos do que em produzir mapas que representem a superfície do planeta, ok? Qualquer tipo de representação, seja de uma pequena, mesmo uma planta, né, de uma área, aquilo ali é uma representação do planeta Terra, ok? Sendo assim, faz parte da ciência cartográfica, ok? Então a cartografia vai ser de suma importância para o ser humano se localizar e se orientar, beleza? Outro exemplo, podem ser feitas em papel ou em modernos sistemas digitais como o GPS, sendo que o GPS, obviamente, você terá que contar, né, com o auxílio de satélites e outros instrumentos, computadores, para você armazenar as informações e a partir daquelas ondas gerar os mapas que são tão importantes para nós, ok? Bom, sobre orientação, o que nós podemos falar? O ser humano sempre buscou se orientar, buscar referências para si no espaço. Antes o ser humano sempre se orientava por um tipo de objeto na paisagem, por exemplo, uma árvore diferenciada, né? Poderia ser, por exemplo, uma montanha, né, que é mais alta do que as outras, ou porque ela tem um formato diferenciado. Ora, aquilo ali é um ponto de localização. Bem ou mal, o cara não tinha a precisão que existe hoje, tá? Nem muito menos há 1000 anos atrás ele não tinha essa precisão. Mas pelo menos ao olhar aquela montanha ele tinha a certeza que ele estava no caminho certo, que ele estava próximo da sua casa. Ou então, por exemplo, como muitos faziam, né, se orientar pelo sol. A própria palavra orientar, ela vem de buscar o oriente, ok? Que tem a ver com o que a gente chama de terra do sol nascente, ok? Então, o sol era uma forma de se localizar também, de se orientar, ok? A lua, por exemplo, também era uma forma de você saber para qual lado você estava indo, até mesmo naquele mesmo dia. As próprias estrelas, né, as constelações, por exemplo, a estrela polar, né, a constelação Cruzeiro do Sul, que são tão tradicionais. Obviamente que somente da parte norte você consegue ver a estrela polar e da região sul do planeta você consegue ver apenas daqui, né, de onde nós estamos, na parte sul do nosso planeta, nós conseguimos ver a constelação Cruzeiro do Sul. Ou seja, são pontos de orientação que o ser humano, sem a tecnologia que nós temos hoje, utilizava. Então, são muito importantes. Bom, como o ser humano é um ser muito inteligente, óbvio, né, dadas as tecnologias que nós temos nos dias de hoje, é óbvio que ele vai desenvolver novos mecanismos para ele se localizar e se orientar. Dessa forma, ele vai criar o que a gente chama hoje de pontos cardeais. Ora, com certeza você já ouviu falar nos pontos cardeais, né? Por exemplo, só para a gente terminar aqui, essa imagem mostra a constelação Cruzeiro do Sul, né, que sempre se apresentam do mesmo formato, por isso formam uma constelação. Dessa forma, o navegante, por exemplo, conseguia saber se ele estava indo para o norte ou para a região sul. Isso é uma coisa importante. Em tempos onde você simplesmente não tinha orientação nenhuma, é muito importante. Mas aí vem a Rosa dos Ventos. Bem, gente, quando a gente fala de Rosa dos Ventos, essa imagem que você está vendo aí, é super importante porque agora o ser humano ele vai delimitar lugares. Por exemplo, o norte vai criar o sul, o oeste e o leste. Você pode estar vendo esse Ezinho aí, é porque está em inglês. Normalmente vem em inglês, então seria o est, ok? E aqui normalmente vem um W, o west, né? Então vamos lá, norte, sul, leste e oeste. A partir de agora, com uma Rosa dos Ventos e tendo um ponto, por exemplo, de localização, ainda assim era necessário, você pode dizer o seguinte: ao sul daquela montanha, ao sul, ao norte, a oeste, a leste, tanto faz, ok? Porque agora você tem pontos de localização, beleza? Então agora você tem os pontos cardeais. Óbvio que entre os pontos cardeais existem os pontos colaterais e assim subsequentemente. Então, por exemplo, entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste,
ok? Entre o norte, né, e o leste, nós temos o nordeste. A mesma coisa acontece entre o oeste, entre o leste e o sul, né, onde nós temos o sudeste, entre o oeste e o sul, sudoeste, ok? E aí nós temos os outros pontos colaterais, beleza? Vamos seguir então a nossa aula. A partir disso, essa rosa dos ventos, ela vai passar a indicar os lugares, então formando pontos mais precisos para você se localizar e também orientar as pessoas, dizer onde as coisas estão. Por exemplo, eu encontrei uma fonte de água, né, a leste daquela árvore, a oeste. Então foi super importante, beleza? A partir disso nós temos esses pontos que são super importantes. É importante você ter esses conceitos bem definidos na sua cabeça, para saber onde é que é o norte, sul, o leste e o oeste. Beleza? Até porque, né, quando os chineses inventam, por exemplo, a bússola, é necessário você ter esses conceitos bem formados. Porque a bússola, tá, ela também contém a rosa dos ventos. Beleza? Repare que no centro da bússola, né, ela tem essa rosa dos ventos. A bússola é composta por uma rosa dos ventos e uma agulha que sempre apontará para o norte do nosso planeta. Beleza? Então repare que sem a orientação da rosa dos ventos, seria impossível inventar a bússola. Por quê? Não adianta nada você ter um ponto que aponta sempre para o norte do magnético do planeta e você não tem os outros pontos cardeais para você, né, se orientar. Então, vai ser super importante a invenção da bússola, até por conta de, juntamente com o mapa, né, com o máximo de precisão, óbvio, você consegue também se localizar, se orientar e ir para qualquer lugar do nosso planeta, ok? Então, tudo isso permitiu com que houvessem vários períodos históricos importantes, como as grandes navegações, a própria evolução do comércio no mundo inteiro também vai depender desses instrumentos que são super importantes. Isso tudo é da ciência cartográfica, é claro. Ok? Bom, mas como eu disse, o ser humano ele é inteligente, né? E ele não para de evoluir. As tecnologias vão avançando, isso é óbvio. Mas não foi um pulo da bússola para o GPS, porque entre isso tudo, nós passamos por um período de desenvolvimento das chamadas coordenadas geográficas. Ok? E na verdade é através dessas coordenadas geográficas, ok, que é possível você localizar com GPS qualquer ponto do planeta também. Só que isso computadorizado. Quando foi criado, é óbvio, nós não tínhamos nem inventado o computador ainda, mas já tinha sido inventado esse sistema de coordenadas, de meridianos, de paralelos, né? Isso foi tudo muito importante, super importante, para que nós pudéssemos evoluir nas questões de localização e orientação. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui nas coordenadas geográficas? O que é isso? Né? Tem vários tipos de definições, eu não quero aqui te prender, né, a uma só, mas eu coloquei aqui uma bem simples para que você pudesse ter isso bem claro na sua mente. Beleza? Então nós temos, por exemplo, o que são coordenadas geográficas? Rede de linhas imaginárias, tá, que permitem localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Bem, o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo o seguinte, que são linhas criadas, são linhas imaginárias, ninguém marcou o planeta, beleza? São linhas imaginárias, tá, que são traçadas pelo planeta, ok? Na verdade, é necessário que você tenha no mínimo duas incógnitas, ou seja, você precisa de ter dois tipos de linhas, dois tipos de valores para você encontrar as coordenadas, até por conta disso que são coordenadas, porque na verdade nós temos dois tipos de medidas que são importantes para você encontrar as coordenadas geográficas, que vão acabar funcionando com qualquer tipo de endereço em qualquer lugar do planeta. Você, com essas coordenadas geográficas, você tem como agora precisar, mais do que simplesmente ir como se fosse uma jornada do desconhecido, né? Apesar de você ter um mapa e uma bússola,
agora você tem como precisar, ou seja, exatamente nesse ponto, nesses valores aqui matemáticos, ok? Você pode encontrá-lo, ok? Então, até por conta de ser uma questão matemática, a precisão ela vai começar a tomar conta da cartografia. Bom, como funciona esse sistema de coordenadas? São dois tipos de valores que nós precisamos, são duas medidas importantes, tá? Primeiro, as latitudes e também nós temos as longitudes, tá? Que funcionam de formas diferentes. Um conceito simples, vamos lá. Latitudes são medidas em graus que variam, né, de 0 a 90 graus, ok? Tanto para o norte quanto para o sul, beleza? Então essa é a latitude. Tendo como o paralelo principal a linha do Equador. Então a linha do Equador vai ser, né, a latitude 0, ok? A latitude 0 vai ser a latitude principal, que vai dividir o planeta em norte e sul. Nós vamos ver quando a gente chegar aqui no próximo slide, isso vai estar bem claro para você e vai facilitar tudo, nossa visualização. Nós temos ainda, além das latitudes, nós temos as longitudes, beleza? Como é que funciona a longitude, né? Bem, simples. É uma medida em graus também, ok? Que todas as duas são dadas em graus. Essas medidas em graus variam de 0 a 180, ok? Ou seja, 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste. Então essa é a diferença entre as latitudes e as longitudes. Bom, enquanto nas latitudes, tá, o paralelo principal vai ser será a linha do Equador, o meridiano que marca, né, os meridianos que marcam as longitudes, o principal meridiano vai ser o meridiano que você já conhece, já ouviu falar com certeza, beleza? Que é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0, ok? Então vamos seguir então à frente para a gente poder visualizar bem isso aqui. Agora vai ficar muito claro para você. Bom, o que são as latitudes, ok? As latitudes são medidas em graus que variam de 0 a 90 graus. Isso é uma coisa muito importante, tá? A latitude, ela nunca pode ser oeste ou leste, beleza? Ela nunca será. A latitude, ela só pode ser norte ou sul. Onde é que é o norte, professor? Simples. Norte é qualquer parte do planeta que esteja acima da linha do Equador, que é esse paralelo principal, ok? A linha do Equador. Norte, qualquer parte do planeta acima da linha do Equador, ok? E o sul? Simples, qualquer parte abaixo da linha do Equador. Então, o importante é que as latitudes elas só podem ser norte ou sul, não tem outra. Não tem outro ponto cardeal, nem noroeste, não. A latitude ela só pode ser norte ou sul. Ou é 30 graus ao norte ou é 30 graus ao sul. Não tem latitude 30 graus ao oeste. Não existe. Porque oeste e leste só podem ser as longitudes. A longitude que é uma outra medida em graus que vai ser marcada a partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Então, a partir dele, são traçadas outras linhas imaginárias até 180 graus oeste e até 180 graus para o leste. A longitude, ela só pode ser, ok? Não vai ser nunca norte nem sul. A longitude sempre será oeste ou leste. Ponto final, ok? Então, onde é que é oeste, professor? Oeste é qualquer ponto, ok? Como você está olhando aí, ok? Qualquer ponto à sua esquerda, ok? Oeste. Leste será qualquer ponto à sua direita, beleza? Beleza, pessoal? Então isso aí está bem definido para a gente, ok? Vamos seguir então. Essa outra imagem aqui vai deixar bem mais claro essa questão, né, dos paralelos e dos meridianos, das longitudes e das latitudes. Então vamos lá. As longitudes
ok? As longitudes, elas serão marcadas pelos meridianos. Meridiano principal é o meridiano 0, ok? Que é o meridiano de Greenwich. A partir dele são geradas e criadas várias linhas até 180 graus, ok? Para o oeste, 180 graus para o... Exatamente isso que você pensou, beleza? Para o leste. Então, olha só, as latitudes, para a gente definir agora de uma vez por todas, são paralelos, ok? Que dividem, na verdade, a linha do Equador, que vai dividir o nosso planeta em norte e sul, como você está vendo aí na imagem, ok? Então, a partir desse paralelo principal, que é o paralelo 0, nós temos várias linhas, ok? Que variam de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Ponto. Isso são as coordenadas geográficas. Óbvio que agora a gente vai começar a juntar tudo, vai dar uma embolada, mas não vai tanto. Quer ver? Porque se você aprendeu bem, decorou bem isso, tudo que eu falei, e você entendeu também tudo que eu falei, nós vamos unir tudo agora aqui, ó, num sistema, como se fosse o sistema cartesiano, como você estuda na matemática. É exatamente dali, só que aplicado ao nosso planeta. Repare agora. A partir desse sistema cartesiano, né, que a gente chama na cartografia de coordenadas geográficas, ok? Nós podemos colocar esse plano cartesiano sobre o mapa do planeta, ok? E agora pontuar qualquer região do nosso planeta. Por exemplo, nós temos aqui o ponto C, que está localizado exatamente na nossa Amazônia, no Brasil, ok? Bom, se a gente pudesse localizar esse ponto aqui na floresta amazônica, né? Qual coordenadas você pensaria em dar? Né? Qual será... ou quais serão as coordenadas do ponto C, que está exatamente aqui no nosso país, beleza? O que você acha que seria? Olhando aí nessa imagem, dá uma olhadinha aí agora. Você acha que seria o quê? Qual latitude, qual longitude? Repare no seguinte, uma coisa que as pessoas sempre se embolam. As latitudes variam de 0 a 90 norte, 0 a 90 sul, beleza? As longitudes, relembrando, variam de 0 a 180 oeste, 0 a 180 para o... Exatamente isso, para o leste. Ok? Pessoal, a partir de agora, várias linhas foram traçadas. Primeira coisa que nós vamos achar vamos achar as latitudes, beleza? As latitudes. Então, nós vamos encontrar a latitude do ponto C. A latitude sempre será encontrada a partir dos paralelos, ou seja, dessas linhas na horizontal, ok? Então vamos olhar, qual é a linha que corta, né, ou que passa pelo ponto C? É exatamente a linha do Equador. Ó, qual é o grau? 0. Então, olha só, tem uma diferença aí, tá? Que isso às vezes embola as pessoas. Quando a gente coloca um ponto sobre a linha do Equador ou sobre o meridiano de Greenwich, a gente não vai colocar nem que é norte nem que é sul, porque nesse caso aqui é 0. 0 é 0, está em cima, está no centro do planeta, ou seja, na linha do Equador, ok? Então, latitude aqui vai ser 0. Não, quando é 0, a gente não coloca nem que é ao norte nem que é ao sul, porque está no centro do planeta, então é 0. Caso fosse aqui, por exemplo, né, em cima do meridiano de Greenwich, também seria 0, nem a oeste nem a leste, ok? Seria simplesmente 0, beleza? Muito bem. Então vamos lá, já encontramos a latitude que é 0, então a gente coloca aí, por exemplo, vou escrever aqui, beleza? Latitude, ok? Latitude, talvez não dê para você ver, só para eu também poder me organizar aqui. Então, latitude 0, ok? 0 grau. Ponto. Não boto nem que é norte, nem que é sul, ok? Bom, já achamos a latitude. Agora nós vamos encontrar a longitude. Longitude varia de 0 a 180, oeste, 0 a 180. Para o leste, nós vamos fazer o quê? Olhar pelos meridianos, ok? Na linha vertical. Então, vamos lá. O ponto C está aqui. Qual linha ou qual meridiano que passa
ou corta o ponto C? Simples, você vai olhar aqui, ó. Opa, 60 graus. Botei lá 60 graus. Longitude, 60 graus. Só que calma aí. Repare. Não adianta você dizer que essa forma 60 graus, ok? De longitude. Você precisa de colocar qual o ponto cardial, em qual parte do planeta que ela está. Quando nós estamos falando, né, de longitudes, nós temos o seguinte, o meridiano de Greenwich, né, no seu caso aí, tá? No seu caso aí. Desse lado, né, nós temos o oeste. Desse outro lado, à nossa direita, nós temos o leste, ok? Então, repare que não adianta eu colocar 60 graus, porque tanto a oeste tem 60 graus, como também nós temos 60 graus a leste. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Espero que tenha entendido. Então, eu necessito, porque tem tanto 60 graus para oeste quanto para leste. Então, eu preciso definir, é 60 graus para onde? Nesse caso aqui, como está à esquerda do meridiano de Greenwich, beleza? Como está à esquerda do meridiano de Greenwich, então nós marcamos oeste. Beleza? Então, eu coloco aqui 60 graus oeste. Bom, vou dar um outro exemplo, porque isso aqui às vezes embola muito mesmo as pessoas, tá? Então vamos lá. Vamos para um ponto que tem a demarcação das duas variáveis. Por exemplo, ponto B. Muito bem. O ponto B, ele possui uma latitude e uma longitude. Vamos achar primeiro a latitude. Latitude do ponto B. Vamos lá. Latitude do ponto B. Qual linha? Latitude é vista pelos paralelos, ok? Demarcados pela linha do Equador, ok? Então, olha só, nós temos o paralelo na linha do Equador. Qual o paralelo que passa pelo ponto B? Se você for analisar, você vai ver aqui, ó. O paralelo que passa pelo ponto B é o 60 graus, ok? Bom, 60 graus. Só que eu tenho que dizer que é ao norte, porque ao sul também tem 60 graus. Entenderam isso? Então, olha só, não adianta eu botar aqui a latitude do ponto B é 60 graus. Aí você sai todo feliz achando que encontrou, não encontrou nada. Por quê? Pode ser 60 graus ao norte, mas pode ser também 60 graus ao sul. Então, nesse caso aqui, como está acima da linha do Equador, só pode ser 60 graus ao norte. Se estivesse abaixo, seria ao sul. Ok? Muito bem. Mas nós temos ainda que achar uma outra variável, a segunda, que seriam as longitudes. Beleza? Bom, como a gente pode demarcar as longitudes? Ok? Simples. Nós já vimos que as longitudes são marcadas a partir do meridiano de Greenwich, ok? Que varia de 180 graus para o oeste e 180 graus para o leste. O ponto B está em que meridiano? Ou qual meridiano passa pelo ponto B? Simples. Ó, meridiano que passa pelo ponto B é o meridiano de 80 graus. Só que não adianta, como eu falei, e vou repetir sempre para que você possa se irritar comigo aí, de tanto eu falar isso, mas que você fique irritado, mas consciente, beleza? Não adianta eu dizer que é só 80 graus, por quê? Dos dois lados do meridiano, existem o meridiano, dos dois lados do nosso planeta, desculpa, nós temos os meridianos de 80 graus. Beleza? Então, olha só, tanto a oeste quanto a leste nós temos 80 graus. Bom, então eu vou colocar aqui, longitude, com certeza, 80 graus. Mas é 80 graus a oeste ou 80 graus a leste? Com certeza é a leste, por quê? Porque está à direita do meridiano de Greenwich. Qualquer ponto à direita vai ser leste, beleza? Então, nesse caso aqui, será leste. Então, quais são as coordenadas geográficas do ponto B? Simples.
latitude 60 norte, longitude 80 leste. Bom, se você quiser, depois você pode ir tentando encontrar os outros pontos, o ponto A, por exemplo, o ponto B, que vai ser legal, é legal esse trabalho, parece até um pouquinho com aquele jogo de batalha naval, ok? Mas é exatamente isso, porque as coordenadas geográficas são muito utilizadas, né, pelo sistema militar, né, e praticamente existe um livrinho que diz que geografia serve antes de mais nada para fazer guerra. Então, essas são as coordenadas geográficas, beleza? Para a gente fechar esse bloco, vou apertar sujinho aqui, nós separei essa imagem aqui, que é um marco, né, na Inglaterra, por onde passa exatamente em uma cidade, na cidade inglesa, ok? Onde passa exatamente o meridiano de Greenwich. Foi feito um monumento para homenagear aqui esse local. Beleza, gente? Então, essas são as coordenadas geográficas. Pessoal, vamos voltar no próximo bloco, beleza? Só falando sobre essas questões de coordenadas geográficas, para a gente poder aprofundar os assuntos e, com certeza, dar continuidade a esse assunto que é tão importante, beleza? Que a gente chama de projeções cartográficas. Voltamos no próximo bloco, beleza?